Vamos nos ocupar agora de uma figura de enorme relevância para a política brasileira nos últimos 30 anos, pelo menos. Eu estou falando do ex-ministro da Casa Civil, ex-presidente nacional do PT, José Dirceu. Ontem, ele comemorou o seu aniversário de 78 anos em Brasília e reuniu uma série grande de convidados. Isso tem um significado político, além do social, que eu fiz a brincadeira com vocês. Dirceu recebeu ministros de Estado, parlamentares, advogados, uma série de personalidades influentes na vida pública brasileira, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, os ministros Fernando Haddad e José Múcio, da Defesa, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Uma entrevista à CNN recentemente, agora em janeiro, Zé Dirceu defendeu a reeleição de Lula em 2026, disse ainda não ter uma expectativa de retorno ao governo, ele, José Dirceu, mas nessa entrevista, ele reiterou que se considera, assim, de volta, depois de um longo tempo de ostracismo, à cena política. Vamos lá, então, com Débora Bergamasco, nossa colega, analista política lá de Brasília. Ela estava na festa ontem. Débora, seu momento de resenha de festa. Você gostou da festa, não? Não de você estar lá conversando com um monte de fontes e colhendo informação, mas que tal foi essa festa? Olha, boa noite a todos, boa noite, Vac, boa noite a todos. Sob o ponto de vista jornalístico, foi interessantíssima a festa e você vê como as pessoas se aproximam dele. Então, assim, logo na entrada da mansão emprestada por um amigo, uma fila de Porsche, BMW, Mercedes, carros oficiais e todo mundo fazendo uma fila gigante para cumprimentar o aniversariante. Ele ganhou queijo da Serra da Canastra. Ah, e um pedido, viu, Vá? Que interessante esse tipo de festa. Eu nunca tinha ido em festa assim. Festa de aniversário já veio no convite. Cada um leve o seu próprio vinho. Então, para começar por aí. E aí, tirando essas brincadeiras sociais, eu separei aqui algumas cenas que eu presenciei nessa festa. Quero trazer para vocês a cena do Arthur Lira. Ele chegou mais ou menos, o presidente da Câmara chegou por volta de 23h30 na festa, que nesse horário estava bombando já. Chegou e quando ele viu, abraçou Zé Dirceu, beijou Zé Dirceu, lembrando que um pouco antes ele havia estado... Você falou beijou do Zé Dirceu? Beijou, aqui na bochecha. Beijo na bochecha, ok. Arthur Lira beija Zé Dirceu na bochecha. A bela manchete social essa, né? Pois é, mas não quis ser fotografado, não. Pediu para... Não, pelo amor de Deus, não tirem essa foto. Vocês são maldosos, quero ver como é que isso vai sair na imprensa amanhã. Enfim, até porque horas antes ele havia estado com Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Tem outras cenas, mas vou passar para você. Não, a gente quer aquilo que você falou, a gente quer aquela parte social mesmo. Como é que estava o pessoal lá? Tipo traje, tinha música, como é que estava rolando essa festa aí, né, Tinha uma banda de pop rock tocando, com bateria e tudo mais. Olha, tinha gente com brilho, sim, mas deu para perceber que as pessoas saíram direto do trabalho e foram, até porque plena quarta-feira, né, teve congresso e tinha muito parlamentar, tinha os ministros, né, 10 ministros passaram por lá, muitos levaram suas esposas também, muitas saíram do trabalho, sei porque conversei com várias por ali. E aí tem uma cena do vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele falou assim, olha, há duas maneiras de ir embora de uma festa. Uma delas é a francesa, em que você se despede, você não se despede de ninguém e vai embora. E a outra é a brasileira, em que você se despede de todo mundo e não vai embora. Ele disse isso e disse, eu vou à francesa e saiu e desapareceu entre os convidados. Todas as histórias dele têm a ver com Pindamonhangaba, essa aí provavelmente também, né? Deve ter aprendido em Pindamonhangaba. Caio, Zé Dirceu era considerado uma figura política radioativa, ou seja, contaminava a presença. Que figura ele é hoje? William, o Zé Dirceu hoje
Se antes ele era o sujeito que operava e colocava no papel essas operações, principalmente no PT nos anos 90, né? É considerado esse fato dele ser querido principalmente no partido, se deve a ele que traçou a estratégia que acabou levando a vitória finalmente eleitoral em 2002. Digo finalmente porque tiveram 3 tentativas ali frustradas, 89, 94 e 98 do Lula chegar lá. E a estratégia que levou o PT ao poder em 2002 partiu do Zé Dirceu. Pois bem, virou o superministro ali no começo do governo Lula I, e ali ele conseguia executar, né, dentro de um contexto todo de governo. A gente sabe como que é um ministro-chefe da Casa Civil, tem muita coisa para lidar, muito inimigo, muito adversário, mas ele conseguia pôr no papel. Foi o caso dele, foi preso, se recluiu, né? Foi para a reclusão um pouco, tanto na prisão e depois também socialmente, mas foi voltando aos poucos. Para te responder, fiz esse preâmbulo, William, hoje é o contrário. Se antes ele punha no papel a execução, isso tanto no PT quanto no governo Lula I, hoje ele é tipo um estrategista, tanto do PT, claro, continua sendo, e também em muitas áreas do governo, mas não é ele que executa, né? Isso dá uma limitação para ele, mas a gente percebe, quando a gente conversa com ele, e ele sinaliza algumas situações, parte dessas situações acabam sendo abraçadas pelo governo. Eu vou te falar uma. A troca da presidência do banco, acho que o Banco do Brasil ou Caixa, né? Que teve a troca, né? Na Caixa Econômica Federal. Ali, quem conversava com o Zé Dirceu 6 meses antes, já estava na boca dele essa substituição. Isso acabou sendo abraçado pelo governo. Na estratégia eleitoral também de 2022, do Partido dos Trabalhadores também, uma linha, composição de palanques estaduais. E essa estratégia deste ano, qual que é a estratégia do PT nas eleições municipais? Fazer concessões para os aliados. O PT não parte para essa eleição querendo disputar o máximo possível de capitais. Tem muita chapa para vereador, poucos candidatos nas capitais. E isso também é uma tese que ele já vinha falando há algum tempo também, William. Renato, a figura do Zé Dirceu é um símbolo importante na história do PT. Ele traz para o PT um tipo de militância que os jornalistas da minha geração se lembram dos tradicionais partidos de quadros, os partidos estabelecidos, a esquerda tradicional. Ele traz isso para dentro do PT e ele traz um pensamento de partido de quadro que é decisivo na formação e na história do PT. Quando ele obtém a vitória do Lula, ele passa a ser o Beelzebub dos adversários do PT. Ele passa a personificar como símbolo político tudo aquilo que os adversários do PT tinham para atacar o partido, com enorme dose de razão. O mensalão, a corrupção, as manipulações, a ideia no embate, por exemplo, do Zé Dirceu com Mário Covas, muito lá atrás, a gente ganha no pau, e ganha no pau na rua, e ganha no pau na eleição. Uma forma aguerrida de fazer política, algumas das consequências até hoje a gente vive. Que símbolo é hoje o Zé Dirceu, Renato? Nós temos que começar entendendo o que é o Zé Dirceu na história do PT, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, nasce de um tripé do movimento sindical liderado pelo Lula, do movimento da igreja e do movimento estudantil e da intelectualidade. O Zé Dirceu foi presidente da União Estadual dos Estudantes, né? O Zé Dirceu talvez seja o mais ideológico da velha guarda do PT, né? Até se discutem se o Lula é ou não é de esquerda, tem muita discussão na academia sobre se o Lula é ou não é de esquerda, ninguém duvida do posicionamento do Zé Dirceu, mas de uma esquerda mais ampla. O Zé Dirceu sempre foi muito querido por alguém, por uma militância que enxergava nele a coragem que representava a juventude e que representou a vitória do presidente Lula. O Zé Dirceu sempre foi visto pela classe política como alguém que cumpre os acordos.
como o Renan Calheiros também é visto como alguém que cumpre os acordos. Isso não tem a ver com um juízo de valor sobre eventuais atitudes que uma personalidade política pode ou não pode ter feito. E o Zé Dirceu, durante o processo de prisão dele, diferente do que fez Palocci, sempre se recusou a fazer qualquer tipo de acordo com o Ministério Público. Pelo contrário, se manteve leal àquilo que ele acredita, de novo, sem nenhum juízo de valor, se é correto ou não o que o ex-ministro da Casa Civil acredita. E são essas características que explicam a presença política do Zé Dirceu. O Zé Dirceu representa um PT que levou o Lula à presidência, representa algo também que o atual governo não tem. Se a gente for lembrar, o Caio comentou isso, que foi o primeiro mandato do Lula, o Lula tinha o Luiz Gushkin, tinha o Palocci, tinha o Zé Dirceu, ele tinha um time, esse segundo time, esse núcleo duro dele, é o núcleo duro mais experiente na política do que o núcleo duro que foi com Lula agora para a presidência da República. E com um grau de intimidade com o presidente Lula muito maior, né? Porque não é só uma questão de experiência política. O Haddad foi prefeito, foi ministro, né? O ministro da Casa Civil foi governador, mas é uma intimidade para chegar no meio de um bate-papo despretensioso e falar: presidente, eu acho que não é bem por aí, né? Falta isso. Deixa eu ver isso no atual governo. Deixa eu ver pela Débora, que estava lá ontem, observando o Zé Dirceu e observando a corte em torno do Zé Dirceu. Como é que era o comportamento dele, Débora? De alguém cuja influência se dá simplesmente... Eu vou conduzir você um pouquinho, tá? Alguém cujo olhar já diz o que ele quer ou não do interlocutor. Alguém cujo dirigir a palavra ou esperar que ele dirija uma palavra já lhe confere uma autoridade ou não. Alguém extremamente solícito em relação aos que estão em volta dele ou esperando o beijamão. Como é que foi o Zé Dirceu ontem? Esperando o beijamão, exatamente isso. Parece que você estava lá, viu, Vac? Olha só, ele magnético, extremamente simpático, ele ficou em pé na porta, cumprimentando todos os convidados que chegavam e sim, fazendo um beijamão. Porque o que aconteceu ontem? Não foi o marco da volta dele para a política, pois ele não saiu da política, ele continuou articulando todos esses anos, né, com breves intervalos, mas todos esses anos, inclusive na campanha do presidente Lula, mas ele volta para os holofotes. E quando ele faz esse marco de volta para os holofotes, ele faz o chamamento da classe política para endossar essa volta dele aos holofotes, que prontamente lhe atende. Então, por que foi tão prestigiado? Significa amizade, deferência, significa perspectiva de poder, significa também que muita gente estava lá, porque a lista aumentou assim de um dia para o outro também, de pessoas que queriam estar lá. Por quê? Para serem vistas pelas pessoas que foram ver José Dirceu. E aqui eu exemplifico o caso da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que não tem uma relação boa com a classe política e achou importante e estratégico estar lá para ser vista pelas pessoas que foram ver José Dirceu. Parlamentares, líderes, autoridades, até porque a gente sabe que o ministério dela é bastante cobiçado. E foi sim, ele esperou que as pessoas fizessem o beijamão e as pessoas fizeram. Caio e Renato, eu tenho 3 minutos ainda, mas vou fazer uma provocação para vocês, que vocês vão ter que responder logo. Zé Dirceu estava comemorando 78 anos. Lula está na beira dos 78 anos. Tudo que vocês descreveram da biografia política do Zé Dirceu tem 60 anos de idade. Se eu ligar com o começo do nosso programa hoje, quando o que a gente abordou é se o atual dirigente, Lula, entende ou não o momento político em torno da sua queda de popularidade, o que esses dois anciões de 78 anos têm hoje de capacidade de entender o momento político à volta deles? Renato, brevemente. Brevemente, eu não tenho dúvida nenhuma que eles têm capacidade, resta saber se têm vontade.
É muito difícil você falar para um líder político como o presidente Lula, que foi presidente 2 mandatos, foi preso, passou mais de 500 dias na cadeia, conseguiu voltar à presidência da República, não permitindo que o presidente, usando toda a máquina como foi usada pelo presidente Bolsonaro, conseguisse se reeleger. Como é que você vai falar para essa pessoa, para esse líder político, que depois de tudo que passou, volta à presidência da República, que ele não sabe, ele não está sabendo se comunicar com a população? Só o Zé Dirceu tem autoridade hoje. Só o Zé Dirceu poderia dizer se ele achar isso que você está falando. Só uma pessoa como o Zé Dirceu teria condições, ou com Paulo Okamoto, teriam condições de falar isso para o Lula, porque tem intimidade para isso. Se ele concordar com a tua análise, evidentemente. Caio? William, eu não tenho dúvida que os dois têm capacidade de leitura, mas é muito mais confortável a situação de quem está fora do governo do que a de um presidente da República. E sinto, sim, arrematando bem brevemente, que falta ali quem lhe fale, com quem comunique ao presidente, sim. Aí sim, a falta de comunicação, eu vejo que está do entorno do presidente para o presidente de uma certa correção de rumos nas áreas que não estão dando certo. Eu acho que é isso que falta. E sinto também uma disposição menor, talvez até pela idade, do presidente em ser ali, em ter todo aquele ativismo que tinha, principalmente para a micropolítica, que ele tinha no governo Lula 1 e Lula 2. As duas moças vão encerrar o programa. Começando pela Débora, rapidíssimo, Débora, manchete. Zé Dirceu, a gente fala isso para o jogador de futebol, ele está na ponta do casco mesmo, está prontinho, já fez o aquecimento, vai entrar na arena? Parece que ele é dado como certo que ele deve se candidatar a deputado federal em 2026, se conseguir recuperar os seus poderes, seus direitos políticos. Thaís, a última palavra é tua. O Zé Dirceu foi importantíssimo no primeiro governo Lula e teve uma influência fortíssima na economia. Ele era o contraponto de Antônio Palocci, né? Não era o Mercadante, não era o Guido Mantega. Quem fazia o contraponto na discussão da condução da economia no governo Lula, primeiro mandato, era Zé Dirceu. Não vejo ele com esse peso. No discurso dele de aniversário, ele fala da economia, diz que o Brasil é refém da política econômica internacional, mas eu não vejo ele, mesmo voltando à cena política, com a mesma força de intervenção que ele teve lá no início do primeiro mandato. Renato Meirelles, muito obrigado, Renato, pela disposição de participar da nossa hora. Super bem-vindo. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, obrigado, boa noite. Caio Junqueira, obrigado, Caio, pela participação. Boa noite para você aí em São Luís. Débora, querida, obrigado. Sei que você tem uma agenda terrível, cedinho você já está num vídeo conosco na CNN. Muito obrigado pelo sacrifício, boa noite. E Thaís, querida, obrigado, boa noite. Essa edição fica por aqui.